Bom dia, meus queridos. Bom dia, professor. Bom dia. Denise, Rui, Áquila, Diga aí, Daniela, professor. Natanael. Bom, meus queridos. E bom dia também ao povo que vai assistir essa aula mais tarde, que agora que as aulas são gravadas, o povo está preguiçoso. É isso, só assistem a aula depois do meio-dia, né? É o domingão, né, gente? Olha, hoje nós vamos dar continuidade à parte de PG, né? A gente já viu PA, vamos ver PG, estamos vendo PG, mas hoje a gente já começa a entrar na parte de logaritmo, tá? Na parte de equações exponenciais, né? Que são úteis tanto para o concurso do banco, né? Mas também para o concurso do CNU, tá? Essa primeira parte de matemática que a gente está vendo, gente, ela, infelizmente, né? Ela não é muito exigida hoje, né? Na maioria dos concursos, né? A não ser, claro, né? Que o CNU que fique com essas edições de 2 em 2 anos, né? Fique martelando sempre agora a parte de matemática desses editais, né? Então, fazia muito tempo que a gente não via um edital pedindo função, pedindo logaritmo, né? E a Cesgran-Rio, ela assumindo tanto o concurso do BNB, né? E também o concurso CNU, ela acabou resgatando essa matemática de ensino médio, né? Que é uma matemática, né? Cansativa, né? Porque cada questão exige leitura, interpretação, na maioria das vezes tem que lembrar alguma regra, alguma fórmula, e aí sim partir para a resolução, né? Multiplicação, divisão com vírgula, né? A Cesgran Rio, ela não dá registro, né? Oi? Fui eu, professor Rui. Pode falar, meu querido. O senhor tem ideia de qual é o tempo de contrato da Cesgran Rio com quem está fazendo o CNU? Só vai ser para esse concurso? Só para esse concurso, Rui. Geralmente, esses contratos... Então, no próximo pode mudar tudo. Pode mudar tudo, exatamente. É que a estrutura do concurso, né, ela pediu, a própria ministra, Esther e tudo, né, que não houvesse cobrança de decorebas, né, mas a gente percebe que isso aí não funcionou muito nessa parte de matemática, né. Tudo bem que eu entendo que raciocínio lógico é mais decoreba do que matemática, porque raciocínio lógico tem aquelas regras de equivalência, de negação, tabela verdade e tal, né? Mas essa matemática que eles cobraram, gente, também não foge muito assim desse perfil de decoreba, né? Principalmente pedindo logaritmo, né? Pedindo a parte de geometria, que algumas coisas são de decoreba mesmo, né? Eu até achei que vinha um edital raso, viu? Um edital raso tipo pedindo assim porcentagem, divisão proporcional, talvez aí algumas equações, problemas envolvendo equações, e seria, né, a matemática básica, só para não dizer que não houve, né, esse tipo de cálculo. Então vamos aguardar, né? A promessa de 2 em 2 anos, né, gente? Fazer esse CNU, né? E a quantidade de vagas, né? É enorme, né? O déficit passa de 70 mil no governo federal, né? Na parte do executivo, né? Então é muita vaga para ser preenchida e cada vez aumenta, né? Porque a população vai aumentando a demanda e tal. Bom, bora então, gente. Vamos finalizar a parte de PG. E a parte de PG que falta a gente finalizar é a parte de soma de termos. A gente viu soma de termos da PA e vamos ver agora a soma de termos da PG. Tá bom, meus queridos? Então, vamos para a tela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E vamos ver primeiro a parte de soma de termos da PG, para depois a gente entrar em logaritmo, tá? Já estão sabendo, né, gente? É só abrir o microfone a hora que sentir dificuldade, tá? Aqui não tem pressa, viu, gente? Porque não adianta ter, né? Não adianta fazer 20 questões e não aproveitar nada, né? Faço a metade, então faço 10, mas que a gente faça com um aproveitamento, tá? Então, aqui. O pessoal que tá com saudade das aulas gratuitas, viu, gente? Ela volta no dia 16, tá, gente? Então, dia 16, que é pós-carnaval, tá? E na minha época chamado de enterro dos ossos, né? Na sexta-feira, pós-carnaval, era o baile de enterro dos ossos.
E, então, a Áquila está rindo, Áquila, você não lembra, não sabia disso? Não, Áquila, que o nome era Enterro dos Ossos aí. Sabia não disso, não. O nome é enterro, sim, porque no carnaval a gente come a carne, né? E aí sobra os ossos, né? Que são enterrados na sexta-feira. Lembra disso, Rui, ou não? Hein? Sou dessa época, não. Ah, não? Tá, poxa vida. Agora você me colocou numa situação difícil, hein? Só um minutinho, deixa eu mandar uma mensagem aqui para uma aluna. Maria, entra na aula, Maria, que aí depois a gente resolve. Pode entrar, minha querida. Bom, então, sexta-feira, dia 16, gente, a gente já vai começar, então, a parte de aula, daquelas aulas gratuitas, né? Reiniciar, né? Tá bom, meus queridos? Olha só, para começar, a gente vai resolver uma questão da nossa lista, tá? Deixa eu pegar a nossa lista aqui. Cadê a nossa lista da aula 1? Tá aqui, tá? Bom, e nessa lista aqui, né, nós vamos resolver a questão de número 12, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. Questão de número 12. Vou botar para lá. Ei, Maria, seja bem-vinda, minha querida. Então, olha só. Vamos botar essa questão, é da lista 1, gente, tá? Que envolve PA e PG, né? E nós vamos fazer a questão de número 12, tá? Que é uma questão que fala sobre soma de termos de uma PG. Tá? Bom, então a questão diz assim, gente. No dia 2 de abril de 2015, estão registrados no posto de saúde 3 casos de H1N1, tá? Então, isso no dia 2 de abril. Então, vamos escrever isso aí já, ó. Então, aqui eu vou botar 2 de abril, tá? E no 2 de abril foram registrados três casos de H1N1. Tá? Bom, no dia 3, no dia seguinte, né, foram registrados mais 6 novos casos. Então, quer dizer que no dia 3 de abril, tá, foram registrados mais 6 novos casos. Então, de 3, então, agora nós temos mais 6 casos sendo registrados. Tá? Então, num dia foram 3, no outro dia vieram mais 6 casos novos. Né? E no dia 4, mais 12 casos novos. Então, no dia 4 de abril, mais 12 casos novos. Tá? Bom, então, aqui a gente já está percebendo, pelos primeiros 3 dias, né, que no primeiro dia foram 3, já no segundo dia foram 6, ou seja, a quantidade de casos dobrou, gente. E no terceiro dia foram 12, ou seja, a quantidade de casos dobrou de novo. Então, a gente percebe que a cada dia que vai passando, o número de casos fica dobrando, né? Ou seja, o número de casos está sendo multiplicado por 2. Tá? A gente já sabe que isso aqui é uma progressão geométrica. Tá? A PG ela tem esse perfil, né, gente? É sempre um número multiplicando ou dividindo, né? Aqui a gente já percebe que é um número multiplicando, né? De 3 para 6 foi multiplicado por 2, né? E de 6 para 12 também foi multiplicado por 2. Então tá aí, ó. Aí olha só o que a questão está pedindo, né? Determine qual o total de casos registrados até o dia 8 de abril, tá? Então ele me dá dia 2 de abril, me dá dia 3 de abril, me dá dia 4 de abril e quer saber o total de casos até o dia 8. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui no braço. Tá? Vai levar um tempinho, mas dá para fazer. E depois eu te mostro fazendo por uma fórmula. E aí tu decide qual é a melhor saída para tu. Tá? Se for fazer no braço, eu vou fazer todos os dias. Tá? Então, depois do dia 4, gente, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o dia 5 de abril. Tá? Depois do dia 5 de abril, vamos ter o dia 6 de abril. Depois vamos ter o dia 7 de abril. Tá? E, finalmente, vamos ter o dia 8 de abril. Tá aí, ó. Bom, ele quer saber o total de casos registrados até o dia 8 de abril. O total, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto teve em cada dia, né? Eu vou calcular o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8, e aí depois eu vou somar isso tudo. Ele quer saber o total, né? Bom, como a gente sabe que os casos estão dobrando, gente,
Começou com 3, aí dobrou, foi para 6, aí dobrou, foi para 12. Agora é só multiplicar por 2 aqui, né? O tempo todo, né? Então, a gente vai dobrar aqui o 12, e aí vamos ter um total de 24 casos no dia 5, tá? Depois vamos dobrar de novo e vamos ter 48 casos no dia 6, né? Vamos dobrar de novo, e aí vamos ter 48 vezes 2, vamos ter 96 casos, e vamos dobrar de novo, gente. E na hora de dobrar de novo, 96 vezes 2, né, daria 192 casos. Então tá aí, gente. Tá? Então, o que tu observa? Tu observa que começa bem devagarinho, né? 3 pessoas doentes no dia 2, depois chegam mais 6 pessoas doentes no dia 3, mais 12 pessoas, mais 24, e assim vai se acumulando, né? A quantidade de casos. Só que registra bem o que é um perfil de uma pandemia, né, gente? Que a gente passou aí, né, nesses anos aí, aonde a gente ia vindo os números, né, malucos, dia após dia. Então, isso aqui é o retrato, né, exatamente de uma pandemia, né? Então, todas essas questões, né, de infecção, de tudo, geralmente elas se alastram numa progressão geométrica, tá? Olha, ele quer saber o total de casos registrados. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que juntar esse povo todo aqui. Ele quer saber o total registrado. Então, eu vou somar o 3, o 6, o 12, o 24, né? Então, como é que faz para somar isso aqui, professor? Na PA, gente, que a gente teve na aula passada, né? A gente tinha um macetinho de fazer a soma dessas PAs, tá? A gente tinha um jeitinho, né? A gente juntava o primeiro com o último, papapá, a gente fazia... mas aqui não tem, né? Infelizmente, a PG ela não permite que a gente consiga fazer esse macetinho, né, de juntar os extremos. Quem estava na aula passada, né, talvez vai lembrar, e pode assistir de novo a aula, porque eu vou deixar gravado essas aulas até o dia da prova do CNU, tá, gente? Então, podem assistir com muita calma, quantas vezes for necessário, tá? Bom, então nós vamos somar isso aqui como, professor? Aqui vamos ter que somar no braço, gente, tá? Então, eu vou botar os números um embaixo do outro, né? Então, eu tenho 192, que eu vou ter que somar com 96, que eu vou ter que somar com 48, que eu vou ter que somar com 24, e depois com 12, e depois com 6, e finalmente com 3. Então, essa é a soma toda que nós vamos ter que fazer de todos esses dias aí, né? Foram 7 dias, tá? Bom, então, somando aqui devagarinho, gente, nós vamos ter o 2 com 6, que são 8, o 8 com 8 vai ser 16, 16 com 4 são 20, depois 22, depois aqui já vai dar 22 com 6, 28, né? E 28 com 3 já vai dar 31. Então, sobe 3, já temos 1. Já sabemos que é final 1, né? Se sabemos que é final 1 ali, ó, não tem muita dúvida, né? Não precisava nem continuar o cálculo, né? Porque se é final 1, gente, só pode ser mesmo 381. Mas vamos até o final. Finalizando aqui, né? Nós vamos ter o quê aqui? Final 3 com 9 já são 12, né? 12 com 9 já são 21, 21 com 4 são 25, 25 com 2 são 27, e 27 com 1, 28. Então, 28 sobem 2, né? E aí acabou. 2 com 1 vai dar 3, realmente deu 381, e a gente já vai lá marcar, então, a letra C, tá? Bom, então isso aqui seria a resolução dessa questão, gente, sem nenhum tipo de apoio de fórmula, né? É só a gente entender que a cada dia que passa, né, o número de pacientes vai dobrando, e aí, como ele quer saber o todo a gente só empilhou eles aí e somou, tá? Professor, se não for fazer assim no braço, porque eu fico imaginando se isso aí dá uns 30 meses, 30 dias, né? Se isso aí dá, digamos, uns 15 dias, e dá um número muito maior, para fazer todos eles e depois somá-los, né? Ia dar um certo trabalho, né, professor? Verdade. E aí, professor? Aí a gente pode usar uma fórmula, gente, tá? A fórmula, então, ela seria a fórmula que nós chamamos... Espera aí, que eu acho que eu estou na folha errada. Eu estava na folha errada aqui. Deixa eu levar depois para essa folha. Eu acabei estando com a folha errada aqui, gente. Espera aí. Deixa eu jogar isso aqui lá para outra folha. Eu estava na folha errada aqui, espera aí. Deixa eu jogar para lá.
para a folha certa. Aqui, ó. Agora sim nós vamos para a folha certa aqui. 3, está aqui. Ó, deixa eu jogar ela aqui, gente. Pronto, então está aqui, ó. Bom, agora nós vamos fazer isso aqui, gente, usando uma fórmula, tá? E para usar a fórmula, nós iríamos usar a fórmula da soma dos termos da PG, gente, que é a progressão geométrica, tá? Bom, quando a gente fazia a soma dos termos da PA, a gente usava uma fórmula, tá? Que é a fórmula da PA, e estava tudo bem. Mas quando tu for usar a soma dos termos da PG, gente, tu vai ter que decidir se essa PG é da categoria finita, tá? Ou se ela é da categoria infinita, tá? Olha, a maioria dos candidatos fica meio que apreensivo, né? Porque tem esses dois tipos de soma de termos da PG. Tem a PG soma de termos finita e tem a PG soma de termos infinita. E às vezes o cara entra na pilha, gente, de querer saber por que tem as duas. Ah, professor, mas por que tem a finita e a infinita, nego? Tá? Essa hora, na verdade, é melhor tu esquecer disso. É melhor tu só saber quando é a finita e saber quando é a infinita. E como é que eu decido, professor? Como é que eu decido pela finita ou pela infinita? O segredo está na razão, gente. Tá? Olha, para ela ser infinita, eu preciso ter uma razão começando por zero. Peraí, professor, como assim uma razão começando por zero? Gente, se eu tiver uma razão, a razão é a letra Q, né, na PG, né? Se eu tiver uma razão 0,5, ela é infinita. Se eu tiver uma razão 0,125, ela é infinita. Se eu tiver uma razão menos 0,8, ela é infinita. Se eu tiver uma razão menos 0,2, ela é infinita. Né? Então, a PG, para ela ser infinita na soma dos termos, eu tenho que ter a razão sempre começando por zero. 0, alguma coisa. 0,1, 0,12, 0,9, tanto faz positivo quanto negativo. Tá? E para ela ser finita, professor, para ela ser finita são as outras. São as outras. Se não começar por zero, ela é finita. Então, eu vou ter finita se a razão for 2, gente. Eu vou ter finita se a razão for 3. Eu vou ter finita se a razão for menos 4, por exemplo, e assim por diante. Tá? Se a razão começar em zero, alguns quebrados, ela é infinita. Se não, ela vai ser finita. Tá? As fórmulas, pois é, agora tomem cuidado, tá? Nós vamos ter a fórmula da soma dos termos finita, e aí ela é assim, ó, a soma dos termos, Sn é igual a 1, vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Então, essa é a fórmula que a gente vai escolher toda vez que ela for finita, ou seja, a razão não pode começar por zero, tem que ser 2, 3, 4 e tal. E se ela for infinita, professor? Se ela for infinita, que cai, inclusive a Cesgran-Hill é uma das bancas que gosta de cobrar infinita, gente, tá? A soma dos termos da infinita é Sn igual a 1 sobre 1 menos a razão. Tá? Então, aqui estão as duas fórmulas que tu precisa levar para essa prova, tá? Em relação à soma de termos. Tá? E Paulão, meu querido, como é que tá? Bom dia. Bom, então, essa é a soma dos termos da finita, essa é a soma dos termos da infinita. Quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Ó, a infinita só usa se a razão começar por zero. Tá? Se a razão começar por zero, tu usa a infinita. E se não começar por zero, gente, tu usa a finita. Então, voltando na nossa questão, professor, olha aqui. Qual que a gente vai usar aqui, professor? Ó, a gente vai usar o seguinte, ó, a razão aqui é 2, gente, ó. Os números estão sendo multiplicados por 2 aqui, ó. Está dobrando, ó. Se a razão é 2, filho, pode olhar aqui do lado, ó. Ela tem que ser o quê? Finita. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Deixa eu copiar ela.
e já vamos usar ela lá. Ó. Então, estou copiando a fórmula que a gente vai usar, que é a fórmula da finita, e vamos botar lá embaixo da questão de novo. Tá? Cadê ela? Cadê ela? Aqui. E vamos refazer usando a fórmula. Tá? Então, deixa eu botar de novo a questão, e a gente já faz usando a fórmula que a gente aprendeu agora. Então, está aqui a questão, gente. Tá? E agora vamos usar a fórmula para resolvê-la. Tá? Cadê a fórmula? Está aqui. Olha lá. Então, agora eu vou fazer com essa fórmula aqui. Ó. Tá? Bom, para fazer com essa fórmula, como é que seria, professor? Bom, primeiro tu teria que saber quantos dias tu vai somar. Tá? E aí tem que tomar cuidado, viu? Porque quando o cara pensa que começa no dia 2 e termina no dia 8, que tu vai somar do dia 2, ó, né? Ó, são registrados no posto de saúde, ó, no dia 2, ó, 3 casos. Então, começa dia 2 e termina dia 8. Pode ser que tu vacile, né? De 2 para 8, professor, são 6. É mentira, gente. Só contar nos dedos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gente. São 7 dias, né? Na melhor das hipóteses, conta nos dedos mesmo para não errar, né? Ou faz no cantinho, né? Ah, vai ter o dia 2, vai ter o dia 3, vai ter o dia 4, vai ter o dia 5, vai ter o dia 6, vai ter o dia 7, vai ter o dia 8. E aí depois confere, né? Vamos ver quanto é que deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto, 7, são 7 dias. Então, esse SN aqui, gente, vai ser S7. São 7 dias que a gente vai ter que somar, tá? Depois eu vou precisar usar o A1, gente. O A1, ele é o primeiro termo, né? E o primeiro termo tá fácil, professor, porque o primeiro termo, ele diz ali, ó, no dia 2 foram registrados, ali, ó, 3 casos. Então, o primeiro termo é 3, professor. Então, o A1, que é o primeiro termo, ele vale 3 vezes. Agora, abre o parênteses. E agora, cuidado, tá? Eu vou ter que usar o quê, gente? O quê é a razão. A razão a gente já tinha visto lá em cima, né? Como os números vão dobrando, né? Começa com 3 casos, depois vai para 6 casos, depois vai para 12 casos, né? Os números estão dobrando. Então, a razão aqui, o quê? Ele vale 2, gente. Elevado a n, n é o número de termos. Eu estou somando 7 termos, então o n vai valer 7, menos 1, sempre menos 1, tá? Sobre. Agora vamos botar aqui embaixo, né? A razão Q2, de novo, menos 1. Então aqui eu estou usando a fórmula, tá, gente? Eu descobri que são 7 termos, por isso que ficou S7, né? É a soma de 7 termos. Por que é 7 termos, professor? Porque é do dia 2 ao dia 8, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, vai dar 7 termos, né? A razão é 2, então esse Q aqui, ó, da razão é 2. Por quê, professor? Porque os números vão dobrando, né? Então, a gente tem 3 casos no dia 2, depois, no dia 3, são registrados 6, depois são 12 novos casos, né? Então, vai dobrando, né? 3 passa para 6, passa para 12, então a razão é 2, tá? O N, gente, o N é 7. Por que o N é 7? Porque são 7 dias, né? Ali, ó. De 2 a 8 são 7 dias, menos 1, sempre menos 1, sobre a razão, de novo, que é 2, menos 1. Tá, e agora, pessoal? Agora vamos com calma, né? Então, vai ficar como aqui, professor? A soma dos 7 termos vai ser 3 vezes. Agora, vamos resolver dentro do parênteses aqui, né, gente? Primeiro, vamos ter que fazer quanto é que é 2 na sétima. E 2 na sétima, filho, é isso mesmo. É o 2 7 vezes, né? Então, eu teria que fazer aqui no cantinho o 2 7 vezes. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 de novo, 2 de novo, 2 de novo e 2 de novo. Então, esse aqui seria o 2 na sétima, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer em pedaços, né? Então, esse aqui, ó, vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse pedacinho vai dar 8, gente. Esse pedacinho aqui também vai dar 8, ó. E aqui ainda sobra o 2 quietinho, né? 8 vezes 8 vai dar 64. E aí, 64 vezes 2. 2 vezes 4 são 8, gente. E 2 vezes 6 são 12. Então, daria 128. 2 na sétima, 128. Joga aqui, então, filho, ó. 2 na sétima, 128. Tá? Menos 1. Menos 1. Sobre 2 menos 1, que é 1.
Finalmente, a soma dos 7 termos, gente, vai ser 3 vezes, né? 128 menos 1, aqui em cima, vai dar 127, né? E 127 dividido por 1 continua sendo 127. Então, de novo, 128 menos 1, que é 127, dividido por 1, 127. E agora vamos ter que fazer isso aqui, ó. 127 vezes 3. Aí, ó. Para fazer 127 vezes 3, gente, vamos colocar aqui, né? 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 2, 6, com 2 são 8. Tá? E 3 vezes 1 são 3. Certinho, ó. A soma dos 7 termos daria 381. Tá aí, gente. Então, aqui é o caminho com a fórmula, né? E aí, com ela, tu tem que saber a fórmula, né? Tem que decorá-la e manipular ela, né? Saber quem é o primeiro termo, saber quem é a razão, o número de termos, né? Saber que tu está somando 7 dias aí, né? Então, isso aqui é fazendo com a fórmula, filho, tá? E a outra, tu não precisou de fórmula nenhuma, né? A outra, tu precisou só montar todos os dias, né? Montou todos os dias, 3, 6, 12, 24, 48, montou e depois foi lá e somou ali, ó. Na verdade, quando eu somei a primeira carreira aqui, né, que já deu final 1 ali, eu já nem precisei fazer mais nada. Aí é uma escolha de vocês, viu, gente? Tá? Houve uma época que eu dava opinião, viu? Houve uma época que eu dizia, ó, faz desse jeito, faz daquele jeito, nada, né? Não adianta. Isso aqui, a pessoa tem que saber qual é o melhor caminho para ela, né? E fazer do jeito que der para fazer no dia da prova, viu? Tá? Quando é pouco número assim, gente, às vezes é melhor nem arriscar a fórmula, viu, gente? Quando é pouco número assim, é melhor, às vezes, até tentar fazer no braço mesmo essa questão, né? Porque se tu errar qualquer um detalhezinho nessa fórmula aí, né? Tu já era, tá? Então tá aí, gente, as duas fórmulas, da finita e da infinita, tá? E aí temos aí a soma de termos da PG. Bom, meus queridos? Bom, vamos dar uma olhada agora em mais uma questão. Eu vou colocar ela aqui para vocês, tá? Lembrando que esse material, depois, no final da aula, eu mando para vocês, né? Com o link do vídeo, para vocês assistirem quantas vezes quiserem, tá? Durante a semana, gente, quando precisar de ajuda, me chama, pelo amor de Deus, tá? Talvez eu não te responda na mesma hora, mas assim que eu puder, eu vou te mandar um áudio, eu vou te mandar um print de alguma coisa, tá? Se estiver revendo as questões, ou viu uma questão em outro lugar e está com dúvida nela, durante a semana me chama, que eu até posso jogar ela na aula e a gente fazer juntos, né? Ou eu posso mandar um áudio para te ajudar, mas não sofra sozinho, viu? Vem passar raiva junto comigo. Vou botar uma questãozinha para vocês dar uma olhada nela, que vai ser a questão de número 13, gente. Então, um tempinho para vocês dar uma lida nessa 13 aqui e ver o que vocês fariam com ela. Tá? Então, a questão 13 da lista de vocês, tá? Eu vou jogar aqui e vou dar um tempinho aí para tu tentar desenrolar ela. Coisa de prova, né, gente? 2 minutos, 3 minutos, para tu tentar ver o que tu faria com essa questão. Então, um tempinho para tu dar uma lida nela e tentar resolver. Assim que a gente encerrar a PG, viu, gente? É mais uns 30 minutos, a gente já vai passar disso e já vamos entrar na parte de logaritmo, tá? Um minutinho eu vou fazer contigo.
E aí, meu povo, vamos devagarinho? Bom, então aqui eu vou reescrever essa questão aqui do lado, que seria o seguinte. Então ele tem a seguinte expressão: x mais x sobre 2 mais x sobre 4 mais x sobre 8. E aí tem vários pontinhos, né? E está dizendo que isso tudo vai ser igual a 10. Tá? Então essa é a questão para ser resolvida. Tá? Ele quer saber o valor de x aí. Tá? Olha, essa questão é tão sacana que o cara tem que saber exatamente o que é para fazer aqui, porque ela não diz que é uma PA, não diz que é uma PG. É uma questão que pede o valor de x e te dá vários termos somados. Tá? Tu tem que sempre estar atento num detalhe, né, gente? Como nós estamos numa aula que eu estou trabalhando soma de termos da PG, tu é beneficiado por isso. Não sei se tu me entende. Porque tu já supõe que isso aqui seja soma de termos de uma PG, porque eu estou trabalhando isso agora. Então tu já tem essa vantagem, que na prova tu não vai ter. Porque na prova tu vai ler esse enunciado no meio de outros vários e vai ter que identificar o que isso aqui é. O que isso aqui é, professor? Porque eu estou na prova com uma porrada de questões que envolvem geometria, que envolve logaritmo, que envolve uma porrada de coisas, função, e aí eu bato o olho nisso aqui, eu não sei como é que eu vou identificar na hora. Aqui na aula, que é do assunto, eu já imagino que seja do assunto, então eu já tenho essa vantagem que é incontestável, né? E aí, professor, o que eu faria aqui? Bom, primeiro tu percebe que tu tem uma soma de vários termos, e são vários mesmo, né? X sobre 2, x sobre 4, tá? E pelo jeito, tu não consegue saber quantos termos são, porque tem reticências, né? Então, isso aqui, como é soma de termos, soma de valores, ou é uma soma de uma PA, ou é uma soma de uma PG. Tá? Porque aí tu vai vasculhar, né, na tua lembrança, o que tinha lá no edital que pedia soma de alguma coisa. Então, soma de termos da PA e da PG está nesse edital de vocês, né? Então, a gente supõe que seja ou PA ou PG. Mas como é que eu reconheço isso por PA ou PG? Quando tu olha para cima, gente, tu só enxerga o mesmo valor, repetido, x, 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 x. E quando tu olha para baixo, olha só o que acontece. Embaixo desse x aqui, gente, na verdade teria o número 1, né? E quando tu olha para baixo, tu já percebe que é 1, 2, 4, 8. Olha só a sacada, gente. De 1 passa para 2, de 2 passa para 4, de 4 passa para 8. Os números estão dobrando, gente. Se os números estão dobrando, está muito na cara que isso aqui é o quê? É uma PG. Tá? E se é uma PG, a gente precisa saber qual é a razão dela. E como é que eu descubro a razão de uma PG, gente? Olha, a razão de uma PG, ela é descoberta assim, ó. A razão de uma PG, ela é o segundo termo dividido pelo primeiro. Mas também a razão de uma PG pode ser o terceiro termo dividido pelo segundo. É assim que se descobre a razão de uma PG, né? Por quê, professor? Ó, isso aqui é uma PG, gente, ó. Ó, isso aqui é uma PG, ó. Os números estão dobrando, ó. Isso aqui é uma PG, ó. Aí, ó. Então, a razão da PG é quanto aqui, professor? É 2, ó. Aqui foi multiplicado por 2, aqui também foi multiplicado por 2, aqui também foi multiplicado por 2, ó, tá? E como é que eu descubro essa razão? É só dividir o 4 pelo 8, gente, ó. 4 dividido por 8 é 2. 16 dividido por 8 é 2. 32 dividido por 16 é 2. Então é assim que a gente descobre a razão, né, gente? O 8 dividido pelo 4, né, que é a razão. Também pode ser o 16 dividido pelo 8, que é a razão. Tudo vai dar 2 aqui, ó. Tudo vai dar 2. Pode ser o 32 dividido por 16, também vai dar 2, tá? Então, para eu descobrir a razão de uma PG, eu divido o segundo pelo primeiro, ou eu divido o terceiro pelo segundo, ou eu divido o quarto pelo terceiro. Assim eu descubro a razão de uma PG, né, para saber qual é o número que está sendo multiplicado aí. Nesse caso aqui, professor, como é que ficaria? Ó, se eu fosse fazer o segundo dividido pelo primeiro, gente. Primeiro que o segundo está ali, ó. É x sobre 2, ó. Então vai ficar x sobre 2 dividido pelo primeiro. Quem é o primeiro, professor? O primeiro está ali, ó.
Ó, x sobre 1. Então, ficaria x sobre 2 sobre x sobre 1. Aí, ó. Professor, como é que eu divido x sobre 2 por x sobre 1? Aqui, o que mata o cara, às vezes, é aquela matemática lá da quinta série, né? Porque ele vai ter que lembrar como é que divide duas frações. Vocês lembram, gente? Para dividir duas frações, eu mantenho a primeira, que é x sobre 2, e eu multiplico pela segunda invertida. Então, x sobre 1 inverte, né? Vai ficar 1 sobre x aí. Tá? Aqui a gente já pode anular esse x com esse aqui, gente, ó, x de cima com x de baixo, a gente pode cortar, e vai sobrar a resposta o quê? 1 sobre 2. Então, já sabemos que a razão é 1 meio, é 1 sobre 2. Vamos conferir no terceiro pelo segundo, professor? Ó o terceiro. Quem é o terceiro, gente? O terceiro está ali, ó. Terceiro, ó, é x sobre 4, ó. Então, x sobre 4, que é o terceiro, dividido pelo segundo. Cadê o segundo, professor? Ó o segundo ali, ó. X sobre 2. Então, fica x sobre 4 dividido por x sobre 2. Como é que é essa divisão mesmo, gente? A primeira fração fica como está, que é x sobre 4. E aí eu multiplico pela segunda fração invertida, né? Em vez de x sobre 2, vai ficar 2 sobre x. Também posso cortar aqui, gente, ó. X com x, ó. E aí vai me sobrar aqui em cima 2, e aqui embaixo vai me sobrar o 4, ó. Aí eu consigo simplificar, né, gente? Tanto 2 quanto 4, né? Dá para dividir por 2. Então, aqui eu divido por 2. Aqui também, ó. Em cima, 2 dividido por 2 daria 1, né? Embaixo, 4 dividido por 2 daria 2. Viu? Certinho, ó. Então, nós temos uma razão dessa PG que vale 1 meio. O que é 1 meio, gente? 1 meio é 1 dividido por 2, ó. Isso é 1 meio, gente, ó. 1 meio é 1 dividido por 2. E como é que divide 1 por 2, professor? Para dividir 1 por 2, a gente começa botando um zero, e um zero vírgula, agora vai dar 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10, a 10 não dá nada. Então, 1 meio, gente, é a mesma coisa que 0,5. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que nós temos uma soma de termos, é uma soma de termos de uma PG, ó, uma PG, aonde a razão começa por quem? Por zero. Gente, se a razão começa por zero, a gente já sabe de uma coisa. Se a razão começa por zero, a gente já sabe de uma coisa. Do que, professor? Olha aqui. Ó, se a razão começa por zero, gente, a gente já sabe que nós temos uma PG infinita. Então, o tempo todo que nós estamos aqui, nós só estamos para descobrir que isso tudo aqui é uma soma de termos de uma PG com razão que é 0,5, né? De uma PG o quê? Infinita. E agora, professor? Agora que tu descobriu que é uma PG, né? Que a razão dela vai começar por zero, porque como a razão é 1 meio, né? 1 meio é 1 dividido por 2, vai dar 0,5, né? Então a razão começa por zero, é uma PG infinita. E aí, professor? E aí eu vou colar a fórmula lá, vou pegar a fórmula aqui, vamos levar para lá e vamos usar ela. Tá? Aqui não tem jeito, viu, gente? Aqui tem que fazer com a fórmula mesmo e acabou, né? Tá? Então vamos levá-la para lá e vamos tentar usar a fórmula aqui nela. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Então eu vou botar a fórmula aqui embaixo, gente, e a gente vai tentar resolver por ela. Tá? Então aqui está a fórmula da soma de termos da infinita. Tá? E agora vamos resolver com ela. Bom, o SN vai ficar como, professor? O SN vai continuar ficando SN, viu, gente? Porque eu não sei quantos termos são, inclusive são infinitos termos, né? Em cima vai o A1, professor. O A1, ele é o primeiro termo, né, professor? É, o primeiro termo, tá? E o primeiro termo tá fácil de descobrir. Olha aqui o primeiro termo, gente. Olha aqui o primeiro termo. Tá fácil ali, ó. Olha ali, ó. O primeiro termo vale X, tá? Então, o A1 vale X. Então, vamos lá na fórmula, ó. Então, o primeiro termo, o A1 vale X sobre 1 menos a razão. A razão é quanto? A razão a gente descobriu aqui, ó. Olha aqui, a gente descobriu aqui a razão, gente, ó.
A razão a gente já descobriu, é 1 meio, né? 1 meio é 1 dividido por 2, então a razão vale 0,5. Então, esse é o valor da razão. Vamos lá. Então, aqui vai ficar 1 menos 0,5. Tá? Professor, tu não sabe essa soma dos termos? Na verdade, eu sei, gente. Eu sei essa soma de termos. Olha aqui para cima. Quando a gente soma todo mundo, ó, quando a gente soma o x sobre 2, o x sobre 4, o x sobre 8, e mais o que vier, quando a gente soma todo mundo, ó o resultado que dá, gente. É 10. Então, eu já sei quanto é que é essa soma, né? X sobre 1, x sobre 2, x sobre 4, isso tudo aí somado, ó, está dizendo aqui, ó, vai dar 10, ó, a soma disso aqui, ó, a soma de todo mundo vai dar 10. Então, lá na fórmula, gente, eu já sei esse valor aqui, ó, esse SN aqui, ó, vai valer 10, que vai ser igual o A1, que é x, né, sobre, quanto é que é 1 menos 0,5? É como se fosse R$1, gente, menos 50 centavos, ó. Tá? 1 menos 0,5 vai dar 0,5 de novo. 1 menos 0,5 vai dar 0,5 de novo. Tá? E agora, professor, agora esse 0,5, ele está aqui embaixo, gente. Ele está aqui embaixo do x, ó, dividindo. E se ele está aqui embaixo do x dividindo, eu vou passar ele para o outro lado. E para o outro lado ele passa multiplicando, né? Então eu vou ter 10 vezes 0,5 igual a x. Pronto. Se a gente queria saber o valor de x, estamos chegando, ó. A gente queria saber o valor de x, ó. Estamos chegando, ó. Então, o x vai ficar quanto, professor? O x vai ficar isso aqui, ó. 0,5 vezes 10. 0,5 vezes 10, a gente vai dar quanto? Vai dar 5, né, filho? Vai dar 5. Então, o valor de x vai dar 5, né? 0,5 vezes 10 é só trazer a vírgula uma casa para cá, né? X vale 5, professor. Tem essa resposta aí, professor? Deixa eu ver se tem. Tem sim, senhor. Aí, ó. Então, a alternativa, então, ficaria de letra D. Tá? Então, problemas dessa questão, né? Primeiro, identificar o que é, porque ele só fala, determine o valor de X, não está dizendo CPA, CPG, né? Como é que tu foi ter a ideia que isso aqui era uma PG, professor? Eu fui ter uma ideia que isso aqui era uma PG quando eu olhei aqui para baixo, ó. Porque em cima só tinha X, ó. Aí não dava para saber, né? Mas embaixo eu percebi que de 1 passou para 2, de 2 passou para 4, de 4 passou para 8, eu percebi que estava dobrando os números de baixo, né? Então eu já tive uma ideia que era uma PG. Aí eu fui olhar a razão. A razão da PG. A razão da PG é o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo. E aí eu fui montando ali, ó, né, o segundo dividido pelo primeiro, né, x sobre 2, né, dividido por x sobre 1, ó. E aí eu percebi que a razão deu 1 meio. Embaixo também a mesma coisa, ó, o terceiro, né, que é x sobre 4 dividido pelo segundo, que é x sobre 2, ó, também deu 1 meio, ó. E aí, quando eu cheguei nesse 1 meio, eu percebi que ao dividir 1 por 2, gente, eu cheguei na resposta 0,5, né? E se eu tenho uma razão que começa por 0,5, é uma razão que começa por 0, né? Nós temos uma soma de termos de uma PG infinita. Aí a gente foi para a fórmula, que tem que saber, senão não vai resolver a questão, né? E na fórmula eu só fui substituindo os números aí, gente. Tá? Tudo isso passa pelo quê? Pelo conhecimento de matemática básica, né, gente? Isso aqui é matemática básica, né, da quinta, sexta série, que é pior, porque faz muitos anos que não trabalha, né? Isso aqui também é matemática básica, ó, divisão de fração, né? E também essas ideias, né, gente? Tu perceber e sacar que tu tá na frente de uma PG. Uma PG porque os números de baixo estavam dobrando, né? Então a gente já subentende que isso era uma PG. Tá aí, gente. Uma questão braba, né? Num dia de prova isso consome muito tempo, por isso que eu digo para vocês, o perigo da matemática é esse, né? Porque ele leva muito tempo, né? Para a gente botar os valores e fazer as multiplicações, as divisões. E é isso aí, meus queridos. E aí, por enquanto tá tudo bem? Professor, uma dúvida. Sim. Como a razão aí foi 1 meio e ficou mais fácil de trabalhar, né? Se fosse uma razão, um exemplo, 0,125, você poderia trabalhar com a fração 1 menos Pode a fração. trabalhar com a fração. Porque aí tu nem mexeria com ela, porque tu já percebe que, por exemplo, se tu tiver uma razão que dê
vamos supor aqui, ó, se der uma razão assim, ó, 1/8, tu já sabe que isso aqui vai dar infinito. Por que vai dar infinito? Porque é 1 dividido por 8. Cada um vai dar zero uns quebradinhos. Então, tu já sabe que é infinito, tu já pode pegar esse 1/8 aqui, Natanael, e botar ele aqui, ó. Em vez de botar o 0,5, botar 1/8 aqui. Para não trabalhar com número decimal, trabalhar já com número fracionário, viu? Sem problema nenhum. Viu? Beleza. Tranquilo? Gente, durante todos esses anos aí, que eu vi a matemática murchando nos concursos, né, e a lógica tomando espaço, né, eu fui cada vez ficando mais aliviado, porque uma questão de lógica, ela leva muito menos tempo, né? A gente usa os atalhos, né, do Mané, do Neymar, equivalência, constrói uma tabela verdade, né? Mas parece que a matemática está voltando de novo para nos assombrar, viu? Deixa eu botar uma questão agora para vocês fazerem, da lista também, que é essa questão aqui, ó. Essa questão é bem pesadinha aqui. Cadê a lista aqui? Ó, é a questão de número 18 da lista de vocês, tá? Deixa eu copiar ela e levar para lá. Ó, é a questão 18 da lista de vocês. Mesma coisa, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer e a gente já vai fazer juntos, tá? Então, a questão 18 da lista de vocês, vou jogar na tela aqui e eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. E depois nós já vamos entrar na parte de logaritmo, tá, gente? Tá? E quem não assistiu às 2 primeiras aulas, né, gente, assista, né, durante a semana e peça ajuda, né? Porque tudo que nós estamos vendo aqui está sendo baseado, né, nas 2 primeiras aulas que a gente já teve, né? Um tempinho para vocês dar uma lida nela. Mais um instante eu vou fazer, gente.
E aí, meu povo? Simbora? Olha, aqui a Cesgan Hill, tá vendo? Ela é reta mesmo, né? O papo deles é reto, mas o cara tem que saber o que tem que fazer, né? Mas ela não inventa moda, tá, gente? Ela já fala que é uma PG. Dizer isso numa prova é ouro, gente. É ouro. É ouro. Dizer que é uma PG é ouro, né, gente? Já disse que a razão é 0,8, então tu já sabe que essa PG é uma PG o quê? Infinita. Tá? Por que infinita, professor? Porque a razão começa por zero, né? E aí ela vai dizer, se o quinto termo é 4.096, então o limite da soma dos n primeiros termos dessa PG, quando n tende a infinito, então já está até dando dica que ela é infinita, né? Então aqui, meu amigo, o papo é retíssimo, né? O detalhe é o seguinte, a gente já sabe qual fórmula usar. Então a nossa fórmula que nós vamos usar é essa aqui, ó. Aqui, a PG infinita. Essa é a nossa fórmula, tá? O problema de usar essa fórmula, gente, é que ela precisa de algumas coisas. O que ela precisa? Ela precisa do primeiro termo. Tá? E ela precisa de quem dá? Da razão. Tá? Então, se ela precisa do primeiro termo e da razão, a razão eu tenho. A razão aqui em cima, ó. O que eu não tenho, gente, é o primeiro termo. Tá? Então, agora, professor, como é que eu vou chegar nisso aqui? Pois é, querido. A gente não sabe o primeiro termo. A gente sabe que o quinto termo é 4.096. Então, vem aqui comigo. Nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, né? Ei, Agda, bem-vinda, minha querida. Nós temos, então, o quinto termo valendo 4.096. Tá? Então, voltando lá, ó, o quinto termo é 4.096. A razão, gente, é 0,8. Se a razão é 0,8, quer dizer que houve um valor aqui que foi multiplicado por 0,8, que depois foi multiplicado por 0,8, que depois foi multiplicado por 0,8 e que depois foi multiplicado por 0,8. E chegou aqui, ó. Tá? Como lá na fórmula da soma de termos, eu preciso saber do primeiro termo, então eu estou precisando saber disso aqui, ó, do primeiro termo. Tá? Eu sei, gente, que o primeiro termo ele foi multiplicado por 0,8, por 0,8, por 0,8, até chegar ao 4.096. Tu está tendo a mesma ideia que eu estou tendo? Se eu tive o primeiro termo multiplicado por 0,8, por 0,8, por 0,8, por 0,8, até chegar ali, para eu chegar de novo aqui no primeiro termo, eu poderia voltar fazendo o caminho o quê? Contrário. Posso fazer isso aqui, ó. Então, a tua ideia, professor, seria pegar esse 4.096 e vir dividindo ele por 0,8 até chegar no primeiro termo? Né? Essa é a minha ideia. Ou eu uso a fórmula. Tanto faz. Se for usar a fórmula, professor, qual é a fórmula que a gente usaria? A gente usaria essa fórmula aqui, ó, do termo geral da PG. A fórmula do termo geral da PG, gente, a gente viu na aula passada. Então, hoje, quem está assistindo hoje a primeira aula não viu, né? Mas aí, quando for olhar os vídeos aí da semana passada, né? Eu vou mandar o link para o pessoal que entrou hoje, né? Aí assistam os vídeos e vão ver, né? A gente trabalhando com essa fórmula. Essa é a fórmula do termo geral, gente. Ó. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, ou eu vou na fórmula, ou eu vou ali, ó, fazendo um por um. Porque eu preciso desse primeiro termo. Se tem esse primeiro termo, não vai ter jeito. Então, a Cesgan Hill, gente, ela é assim. Ela é reta, tu sabe o que tem que fazer, mas o que tem que fazer é muita coisa. Ela é trabalhosa, né?
Vamos primeiro fazer dividindo? Então, eu vou primeiro dividir o 4.096 por 0,8. Aqui tomem muito cuidado, viu, gente? Para dividir o 4.096, professor, por 0,8, o que a gente faz? A gente primeiro vai ter que tirar essa vírgula, né? E como tem uma casa depois da vírgula, eu acrescento um zero lá. Ó. Vai ficar assim. Então, eu tiro a vírgula, né? Mas como tinha uma casa depois da vírgula, eu tenho que colocar o zero lá, né? E agora, pessoal? Agora vamos dividir, né? Então, vamos ter o 40 dividido por 8. Isso aqui já vai dar 5, né, gente? Então, vamos ter 5 vezes 8, que vai dar 40. Para 40 não dá nada. Né? Abaixamos o 9. Aí vai dar o quê, professor? Vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 9 sobra 1. Abaixamos o 16, vai dar 2. 2 vezes 8, então, vai dar 16. Para 16 não dá nada. E abaixamos o 0 e colocamos aqui. Temos esse valor aí, né? 5.120. Então, 5.120 seria esse número aqui, né? Então, isso dividido, então, por 0,8, né? Então, se eu multiplicar os 5.120 por 0,8, eu vou chegar em 4.096? Vai chegar em 4.096, né? Vai chegar. Bom, agora esse valor, 5.120, né? Eu vou ter que dividir ele de novo por 0,8 para chegar aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Dividindo por 0,8, vai ser o mesmo esquema, né, gente? Vamos tirar esse zero. Vamos tirar a vírgula, né? Como tem uma casa depois da vírgula, a gente acrescenta um zero aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter 51 para 8 vai dar 6, gente. 6 vezes 8 vai dar 48, né? 48 para 51 sobra 3, abaixo 2, 32. Agora vai dar 4, né? 4 vezes 8 vai dar 32, e aí não sobra nada. Basta esses dois zeros e coloca ali. Então, já deu 6.400. Então, aqui vai ficar 6.400. Lembra que eu estou fazendo o caminho contrário, né? Em vez, como estava sendo multiplicado por 0,8, eu estou sendo dividindo, né? Para chegar. De novo, vamos dividir por 0,8 de novo, né? Dividir. Para chegar aqui no segundo termo. Então, aqui, ó, de novo, dividindo por 0,8. Já sabe o que vai fazer, né? Então, quando tirar essa vírgula, tu vai acrescentar um zero lá. Esse um zero lá porque tem uma casa depois da vírgula, né? 64 para 8 vai dar 8, gente. 8 vezes 8 vai dar 64, não sobra nada. Vai baixar 3 zeros e bota aqui. Então, já estamos com 8.000. Tá? Então, aqui vai virar 8.000. E estamos chegando perto. Agora é só pegar esse 8.000 e dividir de novo por 0,8. Aí a gente finalmente vai chegar no primeiro termo que a gente precisa, né? Então, 8.000 dividido por 0,8. Mais uma escadinha. Olha aí. E aí, como que faz isso aqui, Lúcio? É aqui, ó. Tira a vírgula. Como tem uma casa, bota um zero, né? Vai dar 8 por 8, vai dar 1. Né? 1 vezes 8, 8. Para 8 não dá nada. Né? E aí vai baixar 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vamos ter 10.000. Então, finalmente chegamos no primeiro termo, gente. O primeiro termo é 10.000. Tá? Agora a gente consegue resolver, pessoal? Agora a gente consegue resolver. Porque lá na fórmula da soma dos termos, eu preciso dele. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Agora eu já tenho ele, ó. Ele é 10.000. Né? O brabo dessa questão, gente, é que o cara chega nesse 10.000, esse 10.000 é o primeiro termo, né? É o primeiro termo. Então, eu fui voltando até chegar no primeiro termo. Ele chega nesse 10.000 e olha só o que a César Granil faz. Olha aqui. Ó. Vê se não é uma danada aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela deixa o 10.000 para os caras. Mas esse 10.000, gente, ele não é a soma dos termos. Ele é o primeiro termo, né? Mas ela deixa lá como armadilha para o cara que achou que resolveu. Não, cheguei nos 10.000, é isso aí mesmo. Não, vai ter que vir na fórmula aqui, ó. E como é que é a fórmula, pessoal? Vai ser a soma de n termos, que vai ser igual a 1. Agora eu sei quanto é que é o A1, ó. Olha o A1 lá, é 10.000, né? Então vai ficar 10.000. 10.000 dividido por 1 menos quem? Menos a razão, né? E a razão é quanto mesmo, gente? A razão está lá, ó. A razão é 0,8.
Aí, ó. Então, finalmente, eu vou ter o quê, professor? 10.000 dividido por 1 menos 0,8. Vai dar 0,2, né, gente? 0,2, né? Como é que divide 10.000 por 0,2? Bobagem, né, gente? Olha aqui, ó. 10.000 dividido por 0,2. Como é que a gente faz aqui? A gente tira a vírgula, né? E aí vamos botar mais um zero aqui, né? Que tem uma casa pela vírgula, agora é moleza, né, gente? Então, o 10 dividido por 2 vai dar 5, né? 5 vezes 2 vai dar 10. Sobra nada, né? E aí baixa 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Então, vai ficar 4 zeros aqui. Então, tudo isso aqui vai dar, filho, 50.000? Tem os 50.000 lá, professor? Deixa eu ver se tem os 50.000. Tem sim, ó. Tá aqui, ó. A alternativa de letra aí. Aí, tá? Então, uma questão de soma de termos da PG, né, que precisou, né, o Benício? Que precisou usar outra fórmula, né? Não, eu nem usei a fórmula, né? Na verdade, eu nem usei a fórmula. Quer ver eu fazer com a fórmula? Quer ver eu fazer com a fórmula? Vou fazer com a fórmula aqui. Porque eu não fiz com a fórmula, né, gente? Eu fui achar o primeiro termo, já que foi multiplicando por 0,8, né? Eu vim dividindo por 0,8, tá? Mas vamos fazer na fórmula? Ó, se eu vou usar a fórmula, gente, esse AN aí é o último termo, seria 4.096. Né? O A1 é o primeiro termo, eu não sei. Então vai continuar sendo A1. Tá? A razão, professor, a razão é 0,8. 0,8 elevado a N menos 1. Quem é esse N, professor? Olha, são 5 termos, gente. Né? 1, 2, 3, 4, são 5 termos. Então vai ficar aqui 5 menos 1. 5 menos 1. Então, finalmente, eu vou ter 4.096. Opa, 4.096 igual a 1 sobre 0, vezes, né? Vezes 0,8 elevado à quarta potência. E agora, professor, como é que faria esse 0,8 elevado à quarta potência? Cara, é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8. Tem uma saída melhor, professor? Ó, eu vou te mostrar uma saída melhor, quer ver? A saída melhor que eu vou te mostrar seria o seguinte: 4.096 é igual a 1 vezes. Aí eu vou pegar esse 0,8, gente, e vou trazer ele aqui no cantinho. Gente, 0,8, gente, é a mesma coisa que o 8 sobre 10. Isso é 0,8. É 8 dividido por 10, né? Tá? Então, 0,8 é 8 sobre 10. Então, em vez de botar o 0,8 ali, ó, eu vou colocar aquilo ali, ó, 8 sobre 10, mas não esquece que todo mundo é elevado à quarta potência. Então, eu estou tentando descobrir o primeiro termo, em vez de fazer um por um, que nem eu fiz ali, ó, né, que deu todo esse trabalhinho aqui, mas não foi o bicho, né? Uma divisãozinha aí, né? Tá? Eu estou tentando fazer na fórmula. Tá? E agora, pessoal, cuida só o que eu vou fazer. 4.096 igual a 1 vezes 8 elevado à quarta potência sobre 10 elevado à quarta potência. Aí, tá? Esse 4, né, gente, ele vale tanto para o 8 quanto para o 10, porque eu transformei o 0,8 em 8 sobre 10. 8 dividido por 10, né, vai dar 0,8. E agora, pessoal? Agora calma lá. Esse 10 na quarta, eu posso passar ele para cá, multiplicando. Então, eu vou ter 4.096. Por quê, professor? Porque ele está dividindo, né? Vezes 10 na quarta. Tudo isso é igual a 1 vezes 8 elevado à quarta potência. E agora, professor? Agora não tem saída, gente. Eu vou ter que descobrir quanto é que é isso aqui, ó. Eu vou ter que descobrir quanto é que é isso aqui. E para descobrir quanto é que é 8 na quarta, gente, é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 de novo. É isso aí. Gente, só 8 vezes 8 vai dar 64. Então, aqui também vai dar 64. E aí eu vou ter que fazer 64 vezes 64. Isso mesmo. Vamos lá. É a tabuada do 6 do 4, né, gente? 4 vezes 4 vai dar 16, sobe 1. 4 vezes 6, 24, com 1 vai dar 25.
Aí eu vou deixar um espaço aqui, né? Agora é a vez do 6, né? Vou trocar de cor. 6 vezes 4 vai dar 24, sobe 2. E 6 vezes 6, 36, com 2 vai dar 38. Pronto, gente. Então eu vou ter 6, vou ter 9, vou ter aqui 10, vou ter 4.096. Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vai dar 4.096. Então, volta para cá, ó. Então, 4.096 vezes 10 na quarta é igual a 1, vezes 8 na quarta, que a gente acabou de fazer ali, ó. Também deu 4.096. Agora, presta atenção na mágica. Esse 4.096, gente, ele está aqui multiplicando, ó. Eu vou passar ele para cá o quê? Dividindo. Então, eu vou ter 4.096 vezes 10 na quarta, dividido por 4.096. Tudo isso vai ser igual a 1. E agora, como num passe de mágica, esse aqui vai cortar esse aqui, e finalmente nós vamos descobrir que o A1 vale 10 na quarta potência. E o que é 10 na quarta potência, gente? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 são 100, né? 100 vezes 10 são 1.000. E 1.000 vezes 10 são 10.000. Então, a gente descobre que o primeiro termo vai ser 10.000. Né? E a gente realmente já sabia disso, né? A gente já sabia que o primeiro termo valia 10.000, ó. Está lá o primeiro termo valendo 10.000. Está até ruim de dar um zoom aqui, ó. O primeiro termo valendo 10.000 está ali, usando a fórmula. Tá? Então, meus queridos, vocês que vão enfrentar Cesgran-Hill, viu? Já vão com sangue bem doce, viu? Porque é isso aí, viu? Tá? Ó, fisioterapia nos dedos, viu? Musculação, porque vai ter que ter o braço bastante forte para poder escrever com força, tá? Tá? Muita coisa. A matemática é isso aí, gente. Tá? A matemática é isso aí. Agora, vocês entendem quando a gente dava aula de raciocínio lógico, né? E o povo ainda reclamava, né, de Mané, de Neymar, de inverte nega. Olha isso. Tá? E o pior, olha só o pior disso tudo, é que olha só o que custa isso aqui para gente. Olha só o que isso aqui custa para gente, ó. Aqui, ó. Aqui, gente. Aqui, ó. Isso aqui é matemática básica, cara. Nós estamos lidando com um assunto de ensino médio, mas quem que puxa para nós para baixo aqui, ó, é a quinta série, é a sexta série aí, ó. Olha aí. Essa é a mão de obra, meu filho. Para uma questão. Compreende? Isso aí. E aí, meus queridos, pode chorar que está liberado. Nós Tem que vamos voltar mudar a de estudar assunto agora. tabuada. É, tabuada pura aqui, né? Olha essas divisãozinhas aqui, ó. Aqui. Ó, eu tenho que dar um bloco de rascunho para os caras, né? Tem que até economizar rascunho no dia da prova, viu, gente? Porque vai precisar, viu? Tá? Então, comece escrevendo bem pequenininho para sobrar espaço aí para vocês usarem o rascunho. Gente, é o que deu para a gente chegar em PG, né? Nós já estamos na metade da terceira aula e já vimos PA e PG, que são os dois assuntos que são certos nessa prova, né, gente? É garantido, e alguma questão sobre esse assunto aqui vai ser pedido, tá? E a PG e a PA, muito atento o pessoal que vai fazer a prova do BNB, gente, que algumas questões de juro composto a gente resolve com PG, sem precisar da fórmula do juro composto, né? E do sistema de amortização constante, que é o SAC, né? A gente resolve com PA. Tá? Então, o dominar PA e PG, para quem vai fazer o banco, a parte de financeira ajuda muito, porque daí o cara não precisa decorar as fórmulas da financeira, ele já reaproveita as fórmulas de matemática para dar linha aí nessa parte de financeira. Beleza, meus queridos? Bom, agora vamos finalmente entrar num assunto novo. Vamos entrar agora em logaritmo. Beleza? Vamos botar então aqui. Bom, finalmente vamos entrar nisso aqui, gente. Logaritmo. Tá? Quando eu falo em logaritmo, aqui a gente já vai matar dois assuntos, que é a parte de função exponencial e a parte de função logarítmica, tá? Que está nos editais tanto do BNB quanto do CNU. Tá? Professor, quando se fala de logaritmo, bom,
a maioria treme as pernas, né? Porque lembra que isso na escola era uma tormenta, né? É tão ruim assim, professor? Cara, tu está entendendo o que é ruim nessa parte toda do ensino médio. O que torna o ensino médio difícil é a falta de base da matemática básica do ensino fundamental. Tá? Então, é isso que torna o cara já vem, né, em defasagem lá de todos os processos, aí entra aqui, ele trava tudo. Tá? O logaritmo vai ser o mesmo detalhe, porque ele vai puxar muito dessa matemática de quinta e de sexta série. Tá? Primeiro, professor, como é que eu reconheço um logaritmo? Olha, o logaritmo, gente, ele vai aparecer assim, ó, usando a palavra log, que é o símbolo de logaritmo. Tá? E existe o que a gente chama de logaritmos naturais, que são logaritmos neperianos, que usam outro termo, mas a gente vai ver isso só na próxima aula. Tá? Nos logaritmos comuns, professor, nós vamos ter o log, tá? E esse log ele sempre vai ter um valor que vai ficar aqui do lado dele. Tá? Esse valor que vai ficar aqui do lado, gente, chama-se de logaritmando. Tá? Logaritmando. Tá? E sempre vai ter um valor que vai ficar aqui embaixo no pezinho do G, gente. Esse valor, então, será quem é a base. Tá? Então, todo logaritmo, gente, terá logaritmando e base. Sempre. Sempre eu vou ter um número do lado da palavra log, ele é o logaritmando, e eu vou ter um número embaixo ali, pertinho do rabinho do G ali, que é a base. Tá? Gente, o logaritmando, ele sempre tem que ser um valor maior que zero. Isso é inegociável. A gente nunca vai ter um logaritmando zero, não existe, tá? E não vai ter um logaritmando negativo, não pode. Sempre o logaritmando é maior que zero. Zero é alguma coisa, mas tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, né? A base também tem que ser maior que zero, tem que ser positiva, e a base ela tem que ser diferente de 1. Eu não posso ter uma base valendo 1, gente, não existe, tá? Eu posso ter uma base valendo 1,2, 1,3, 0,9, 14, 200, qualquer número, menos 1, tá? E tem que ser positivo. Bom, saber que o logaritmo ele tem que ter o logaritmando maior que zero, e tem que ter a base maior que zero e diferente de 1, gente. Nós chamamos isso em logaritmo de CE. CE, gente, são as iniciais de condição de existência. Tá? Então, para um logaritmo existir, ele tem que obedecer essa condição de existência. Tá? Então, qual é a condição de existência? O logaritmando tem que ser maior que zero, e a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? Bom, então, deixa eu botar agora aqui alguns logaritmos aqui para a gente ver, gente. Ó. Então, dá uma olhada nesse aqui. Depois dá uma olhada nesse aqui. Ó. Aqui. Depois dá uma olhada nesse aqui. Aqui, ó. Depois dá uma olhada nesse aqui. Ó. Depois dá uma olhada nesse aqui. Ó. Depois dá uma olhada nesse aqui, ó. Depois dá uma olhada nesse aqui, ó. Pronto. Então, aqui eu estou botando vários logaritmos para vocês. Tá? Só olhando para esses logaritmos que eu joguei aqui à vontade, tu já reconhece que tem dois que estão fora do padrão. Esses dois aqui, ó, esses estão fora do padrão. Por quê, professor? Porque o logaritmando, gente, ele tem que ser maior que zero. Então, aqui, ó, esse valor aqui, ó, tem que ser maior que zero. Então, isso aqui não pode. Tá? E aqui nós temos um outro problema, né? A base tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então, esse aqui também não pode. Então, esses dois logaritmos aqui, gente, eles não existem. Não podem existir. Não tem solução para eles. Tá? Se cair isso na minha prova, professor, qualquer um dos dois, qual é a resposta que eu dou? Se qualquer um desses dois caísse na tua prova, gente, a resposta seria solução, conjunto vazio. Conjunto vazio são duas chaves sem nada dentro. Ou esse símbolo aqui, né, que é a letra φ, a letra grega φ, que é um zerinho cortadinho ali. Né? Então, se aparecer para vocês um logaritmo que está fora do padrão, né, porque qual é o padrão? O padrão é esse aqui, ó, tá? O logaritmando tem que ser maior que zero, então do lado dele tem que ter um valor positivo, né? E a base
ela tem duas exigências, né? Além de ser maior que zero, ela tem que ser diferente de 1. Né? Então, se aparecer isso aqui, tu já sabe qual é a resposta que tu vai dar. Conjunto vazio. Eu nunca vi, numa prova de concurso, aparecer um logaritmo que fere, né, as condições de existência. Um logaritmo que não dá para resolver. Porque ficaria fácil, né? Porque já sabe que o cara nem vai mexer. Claro que o cara tem que conhecer, né? Ele tem que saber que os números que estão ali não estão adequados, né? Porque sempre esse valor aqui do lado tem que ser maior que zero, né? Que é o logaritmando, e esse valor aqui de baixo tem que ser também maior que zero e diferente de 1. Tá? Bom, tirando isso, gente, nós temos aqui alguns logaritmos que a gente consegue fazer de cabeça. Como assim, professor? Quando isso aqui acontecer, quando o logaritmando e a base forem iguais, a resposta sempre vai ser 1. Sempre. Tá? Então, toda vez que o logaritmando e a base forem iguais, gente, a resposta sempre vai ser 1. Então, esse aqui é a mesma coisa, professor? Aqui também, ó. 1 meio, né, gente? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Aqui 0,5, ou seja, são valores iguais, né? Então, aqui também vale 1. Também vale 1. Tá? Então, todo logaritmo que ele tiver o logaritmando e a base iguais, já sabe que é 1. Tá? Que mais, professor? Ó, esse aqui a gente consegue resolver, mas vamos fazer mais adiante, né? Aqui está tudo dentro dos conformes, né? Raiz quadrada, né, de 8 é um número positivo, o 6 também é um número positivo, diferente de 1. Aqui, professor, aqui está faltando a base, professor, não tem número aqui embaixo. Pode acontecer isso? Pode. E aí eu vou te contar uma coisa, gente. Toda vez que vocês olharem para um logaritmo e ele não tiver ninguém embaixo, não tiver base, é porque a base dele sempre vale 10. Sempre 10, professor, sempre. Toda vez que não houver base, gente, é porque a base vale 10. Por quê, professor? Porque são os mais usados. Então, como os logaritmos de base 10 são aqueles mais utilizados, ficou combinado entre o povo que toda vez que a base for 10, não há necessidade de escrevê-la. É só deixar vazio. Tá? Então, se aparecer assim, professor, logaritmo de 128, sem nada, a base é 10. Logaritmo de 2, sem nada, a base é 10. Se aparecer logaritmo de 10, sem nada, a base é 10. Então, inclusive aqui, tu já sabe qual é o resultado, né? Por quê? Porque toda vez que a base e o logaritmando forem iguais, a resposta sempre vai dar quanto? Vai dar 1. Tá? Então, não esqueça disso. Tá? Toda vez que a base e o logaritmando forem iguais, não precisa nem resolver, a resposta vai dar 1. Esse aqui também dá para fazer, professor? Esse aqui também dá para fazer, ó. Aqui, o logaritmando é maior que zero, né? E a base também é maior que zero e diferente de 1. Beleza? Bom, e agora, como é que resolve um logaritmo? Gente, existem 2 níveis de logaritmo, tá? Existe o nível 1, tá? Nível 1. E existe o logaritmo de nível 2, tá? Esse negócio de dizer nível 1 e nível 2, eu é que inventei para poder separar esses 2 logaritmos, né, esses 2 tipos de logaritmo, em relação a resoluções. Tá? O logaritmo de nível 1, gente, ele é um logaritmo mais simples, tá? E ele consegue ser resolvido com uma propriedade fundamental. Então, esses são os logaritmos de nível 1. São os mais fáceis e a gente resolve usando uma propriedade fundamental. Como é que é a propriedade? Eu já vou te mostrar. Tá? E o logaritmo de nível 2, professor, ele não aceita a propriedade fundamental. Tu tenta usar a propriedade fundamental nele, mas ele trava. E aí ele vai precisar usar o que nós chamamos de propriedades operatórias. É aí que o bicho pega mesmo. Tá? Propriedades operatórias. Bom, então, quando eu pego um logaritmo para resolver, professor, eu tenho que descobrir se ele vai aceitar a propriedade fundamental, que ele é um logaritmo mais suave, mais tranquilo, ou se a propriedade fundamental não vai dar certo, e aí eu vou ter que partir para a ignorância, professor, usando as propriedades operatórias. É isso aí. Tá? Mas como é que eu vou descobrir, professor, se ele aceita a propriedade fundamental ou se ele realmente só vai pela propriedade operatória? Como é que eu descubro isso? Cara,
Tentando. E eu recomendo sempre tentar a propriedade fundamental. Então, tu pega um logaritmo e lasca a propriedade fundamental nele. Tá? E aí, Russo, se der certo a propriedade fundamental, tu vai colocar ela e vai conseguir desenvolver, e chegar na resposta. E se a propriedade fundamental não der certo, quando é que eu descubro? Na hora que tu aplicar. Porque tu vai aplicar a propriedade operatória, aí tu vai botar os valores e dali tu não sai para lugar nenhum. Os valores vão travar, tu não tem mais o que fazer, e aí tu pensa, eita, a propriedade fundamental não deu certo. Então aí eu penso no plano B, que é a propriedade operatória. Tá? Bom, eu vou começar primeiro com a propriedade fundamental, obviamente, né? E a gente vai trabalhar bastante com ela. E aí depois a gente passa para o de propriedade operatória. Né? Professor, qual é o mais comum? Cara, os dois caem. Não é porque o de propriedade operatória é mais difícil que cai mais, às vezes nem é. Tá? E também tem outra, né? O povo já tem medo do logaritmo. Então o povo nem se imagina, né, às alturas do campeonato, tendo que aprender logaritmo na vida. Né? Pô, lá na escola, que eu tive 1 mês, 2 meses de logaritmo, já foi um arraso, né? Imagina agora eu tendo poucos meses para estudar para esse edital e um monte de assunto. Deixa esse logaritmo para lá. Tá? E a banca sabe disso, né? A banca sabe que o povo teme logaritmo, né? Então sempre pinga, né? A Serganrio é uma das bancas que cobra logaritmo. Né? Bom, vamos primeiro resolver então um logaritmo pela propriedade fundamental, tá? Professor, como é que é a propriedade fundamental? A propriedade fundamental, que é aquela que resolve os mais simples, né? Ela é assim, ó. Propriedade fundamental. A propriedade fundamental é assim, ó. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Isso é a propriedade fundamental. Então, a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Essa é a propriedade fundamental. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Tá? Então, toda vez que tu bater o olho no logaritmo, tu vai tentar aplicar essa propriedade. Me dá um exemplo, então, aí, pessoal. Vamos lá. Olha só essa aqui. Logaritmo de 8 na base 2. Tá? A gente vai tentar aplicar a propriedade fundamental dele. Tá? Então, deixa eu catar a propriedade fundamental lá. Olha aqui. Deixa eu grudar ela. E vamos levar para lá. Aqui é bem primeiro ano do ensino médio, né, gente? Alguns já tiveram no segundo ano, varia, né? Alguns nunca tiveram. Acontece também. Às vezes o cara fez o ensino médio em algum lugar. É isso que eu ia falar. Eu nunca estudei isso, não, professor. Tá vendo? Meu segundo grau, professor, só o professor de matemática passou o ano todinho dando a equação do segundo grau. O ano então, todinho. Então, na verdade, ele estava na 8ª série. Estava dando aula para a 8ª série. A base dele no nível médio, eu estava fazendo o segundo ano, foi só a equação do segundo grau, completa e incompleta, acabou. O ano todinho. Então, eu acho que ele estava enganado, viu? Eu acho que ele estava achando que estava entrando na 8ª série. Ninguém avisou para ele que era o segundo ano do ensino médio. Falava, mas entrava no ouvido e saía em outro. Para ele era aquilo ali e morreu. Agora me conta uma coisa, Paulo. Então, se cair a equação do segundo grau, faz qualquer uma, então, porque passou 1 ano trabalhando com isso. Um ano todinho. Um ano todinho. Ficou especialista nisso, né? Olha só. Vamos lá, ó. A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Gente, como eu não sei quanto é que é logaritmo de 8 na base 2, eu não sei quanto é que é. Eu vou dizer que isso aqui vale x. Tá? E agora, pessoal? Agora eu vou aplicar a regra. A regra é a base elevado ao resultado. Gente, a base é 2 elevado ao resultado. Vai ficar assim, ó, 2 elevado ao resultado, que é x. É igual ao logaritmando. E o logaritmando é quanto? 8. Pronto.
Então, quando tu aplica a propriedade fundamental, tá? Ela, na verdade, transforma o logaritmo numa equação. Então, ó, base elevado ao resultado é igual ao logaritmando. Em um sentido anti-horário, gente. Contrário do relógio, né? Se tu começar ali de baixo, ó, base elevada ao resultado igual ao logaritmando. Sempre fazendo essa curva assim, ó. Tá? Então, a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a x igual a 8. E aqui, professor? Aqui é que o bicho pega, né? Por quê? Porque aqui nós temos uma equação, gente. Por que é equação, professor? É equação porque tem uma incógnita e tem uma igualdade. Por isso que é equação. Tá? E por que é uma equação exponencial? Ela é uma equação exponencial porque a incógnita x, ela está no expoente. Está no expoente. Ela é expoente do 2. É 2 elevado a ela. Por isso que nós chamamos isso aqui de equação exponencial. É equação porque tem x e igualdade, né? E é uma equação exponencial porque o x está como expoente. Tá? E como é que resolve uma equação exponencial, professor? Pois é, na verdade, desse lado aqui, nós temos o número 2. O número 2 é um número primo, gente. Quem são os números primos? Esses são os primos. Os primos são esses aqui, gente, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, tudo isso aqui é primo, gente. Como é que eu reconheço o número primo, professor? Ele só tem 2 divisores. Só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 4 não é primo. O 4 dá para dividir por 1, por 4, mas o 4 dá para dividir por 2. E o 9, professor? Cadê o 9 aí? O 9 não é primo, gente. Porque o 9 dá para dividir por 1, dá para dividir por 9 e dá para dividir por 3. O 9 tem 3 divisores. Para ser primo, só pode ter 2 divisores. Cadê o 15, professor? O 15 não é primo, gente. O 15 dá para dividir por 1, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, dá para dividir por 15. Tá? Para ser primo, só pode ser 2 divisores. Qualquer número que tu está vendo aqui dessa lista é infinita, né, gente? Aqui vai continuar o resto da vida. Aqui. Qualquer número dessa lista aqui, ó, só tem 2 divisores. Então, eu percebo que o 2 é primo, professor. Então, o que eu faço? Eu vou repetir ele com o expoente em cima dele. Pronto. E o 8? O 8 não é primo. O que eu faço, então, professor? Eu vou fatorar o 8 pelos números primos. Então, esse 8 eu vou fatorar ele aqui, ó, pelos números primos. Então, eu começo fatorando o 8 por 2, que vai dar 4, e depois por 2 de novo, que vai dar 2, e depois por 2 de novo, que vai dar 1. Aí eu percebo, gente, que o 8 nada mais é do que o 2 multiplicado 3 vezes, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, o 8, gente, ele é o 2 elevado à terceira potência. É o 2 aparecendo 3 vezes, gente. 2 na terceira. E agora, professor? Agora, maravilha. Por que maravilha, professor? Porque eu tenho potência de um lado, que é 2 elevado a x, eu tenho potência do outro lado, que é 2 elevado à terceira, eu tenho duas potências, gente, com a mesma base. E aí, professor? Se as duas potências têm a mesma base, é só cortar elas. Porque são iguais, professor? Porque são iguais. E se não fossem iguais? Aí eu não poderia cortar. Né? Aí a gente vai ter que pensar em outra alternativa. Mas se as bases forem iguais, gente, é só cortar elas. E é só cortar elas e sobrou o quê, professor? Sobrou o x igual a quem? A 3. Pronto, acabou. Então, se algum dia alguém te perguntar quanto é que é logaritmo de 8 na base 2, tu vai dizer que é quanto? 3. Tá aí. Ó. Então, logaritmo de 8 na base 2 vale 3. Tá resolvido. Beleza? Bom, agora eu vou botar um para tu tentar fazer sozinho. Então, tenta fazer para mim esse aqui, ó. Logaritmo de 27 na base 9. Aí, gente, um tempinho aí para vocês tentar desenvolver isso aqui.
E aí, meu povo? Professor, qual é a primeira atitude que tu faria aqui? Olha, eu vou dizer que isso aqui vale X. Tá? E agora, professor? Agora eu vou aplicar a propriedade. Então, vamos jogar a propriedade aqui. Tá ela aqui, ó. E vamos aplicar ela. Tá? A propriedade manda o quê, professor? Manda que a base elevada ao resultado. Então, vamos lá. A base, que é 9, elevada ao resultado. O resultado é x. É igual ao logaritmando. O logaritmando é 27. Então, essa é a montagem, gente. É quase que no sentido da curva, assim, né? Então, a base elevada ao resultado é sempre igual ao logaritmando. Pronto. Aí eu cheguei nisso aqui, ó. É aqui que o bicho pega, meu filho. Professor, na anterior, eu tinha o número 2. E o 2 era primo. O 2 era primo. Que 2 só dá para dividir por 1 e por 2. 2 é primo. Aí eu repeti o 2. Repeti ali. Mas aqui não, né, professor? Aqui não é primo, não. O 9 não é primo, gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o 9. Então, a gente vai chegar aqui e vai fatorar o 9 pelos números primos. O 9 dá por 2? Não. O 2 não dá. Qual é o próximo número primo, professor? O próximo número primo depois do 2 é o 3. Ó. Então, o 9 vai dar por 3. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá quanto? 1. Pronto. Então, o que eu descubro? Eu descubro que o 9 é o 3 duas vezes. Então, o 9, na verdade, é 3 ao quadrado. Então, volta para cá, ó. O 9 é 3 ao quadrado. Não esquece que tem um x em cima deles, né? Então, 3 ao quadrado e ainda elevado a x. Tá aí, ó. E agora, pessoal? Agora eu vou para o 27. E o 27? O 27 não é primo. Vamos ter que fatorar o 27. O 27 dá por 2? 2 não dá. Mas o 27, gente. O 27 dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Pronto. Eu descubro que o 27 é 3 elevado à terceira potência. É 3 vezes. Então, 27, pessoal, 3 na terceira. E agora, pessoal? Agora, vamos lá. Como é que eu caio com esse parênteses aqui, gente? Ó, eu vou copiar o 3, e aí eu tenho o 2 aqui dentro e o x ali fora. Eu tenho dois expoentes separados pelo parênteses, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. Então, ali, para juntar o 2 e o x, professor, tu juntou multiplicando, isso aí. O 2 do expoente do 3, o x, que era o expoente de todo mundo, né? Então, eu só juntei eles ali, ó. 2 vezes x, 2x. Igual a 3 na terceira. E agora, pessoal? Agora, de novo, estamos com sorte, né, gente? As bases são iguais. Ó. Toda vez que a base for igual, tu corta. Tá? Se não for igual, aí não pode cortar. Aí a gente vai ver mais adiante qual é o procedimento, né? Mas, por enquanto tiver base igual, é só cortar. Sobrou o quê, professor? Sobrou 2x. Igual a quem, professor? Igual a 3. E agora, professor? Agora o 2 que está multiplicando vai dividindo, né, nego? Então, x vai ser igual a 3, dividido por quem? Por 2. Acabou. Aí, essa é a resposta. Então, a resposta de logaritmo de 27 na base 9 vai dar quanto? 3 sobre 2, né? Professor, precisa dividir o 3 pelo 2, né? Porque se eu dividir o 3 pelo 2, eu vou chegar em 1,5? Pode. Aí varia das alternativas, né, gente? Aí vocês vão olhar nas alternativas, se está em fração, né? Se as alternativas estão em número com vírgula, né? Então, vocês vão olhar pelas alternativas para ver se vai precisar transformar a fração em número decimal ou só a fração, né? Já vai ser o suficiente, né? Entendeu? Beleza? E aí, tudo bem? Agora, vamos para mais uma. E aí, povo? Tá tudo bem por enquanto? Vamos mais uma? Vamos lá. O Rui tá bem, né, Rui? Você já teve um pouquinho disso aí também, né, Rui? A Rubenice ainda tá triste. Logaritmo, ó. Logaritmo, vamos botar aqui logaritmo de 32. Professor, saudade do raciocínio lógico, viu? Isso aí, mas eu sempre falei isso aí em sala de aula, gente. Eu sempre comemorava, né, o fato da matemática ter perdido força nos concursos, né? Até que veio a Cesar Rio de novo, né?
fazendo essa maldade aí com vocês. Aí, gente, o tempinho para vocês tentar fazer essa. Pessoal que está assistindo a primeira aula hoje, viu, gente? Aí depois, não vindo a aula, eu já mando o link das 2 primeiras aulas que a gente já teve, né? Se demorar um pouquinho para eu responder hoje, gente, é que depois dessa aula eu tenho mais uma aula com a turma da PC, a PC de Pernambuco, tá? Quem tiver interesse em fazer a turma também, é uma turma só de resoluções do SEBRASP, tá? Aí é uma turma para a PC de Pernambuco, tá? Vou até deixar aqui. Ó, então, essa turma é para a PC de Pernambuco. Eu nem botei aqui. É uma turma para PC de Pernambuco, gente, que vai fazer a prova dia 25, né? 25 desse mês, com a parte de lógica, viu? Aí, meio-dia, encerra essa aula da PC. Vou botar aqui. Aí, quem tiver interesse em participar, gente, dessa turma da PC, são 3 encontros, ó, são 3 encontros, 3 domingos só, né? Esse domingo agora, né? E mais 2 domingos com questões do SEBRASP, tá? Quem tiver interesse em participar, mas é só resolução de questões, a parte lógica, né? Análise combinatória, também tem um pouquinho de matemática deles lá também, tá? Um pouquinho de estatística, leve assim, tá? Então, quem tiver interesse pode me chamar depois no WhatsApp, se quiser participar também dessa aula. Sempre das 10 ao meio-dia, tá? São 3 domingos seguidos. E aí, vamos desenrolar isso aqui? Bom, aqui a gente vai, então, aplicar a propriedade fundamental. Então, deixa eu botar de novo a propriedade fundamental aí. Ó. Então, essa é a propriedade fundamental, tá? E aí, a propriedade fundamental, ela diz o seguinte, gente, a base elevada ao resultado. O resultado eu vou botar que é x, tá? Não sei quanto é que é, né? Então, a base elevada ao resultado. Então, eu vou ter 4 elevado a x é igual ao logaritmando, é igual a 32. Então, a montagem é de boa, gente, porque é sempre nesse sentido, assim, contrário do relógio, né? Tu faz aquela curva, né? Então, base elevada ao resultado igual ao logaritmando, tá? Agora é que vem a quinta série, né, gente? E o cara tem que lembrar que tem que fatorar o 4, né? Fatorar o 4, é o 4 dividido por 2, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Então, o 4 é 2 ao quadrado, né? Elevado a x, tá? A mesma coisa vai ter que fazer com o 32, gente. Fatorar ele, né? 32 dá por 2, que é 16. Depois vai dar por 2 de novo, que é 8. E aí por 2 é 4, por 2 é 2. E por 2 vai dar 1. Pronto. Aí vocês descobrem que o 32 é 2, 1, 3, 2 na 5. 2 5 vezes. Então aqui vai dar 2 na quinta potência, né? Tá. E agora eu vou ter 2, aqui 2 vezes x, 2x. Sempre multiplica, né? O expoente de dentro pelo de fora, tá? Igual a 2 elevado à quinta potência. Novamente, a gente tem aquela coincidência que as bases são iguais, né, gente? Então é só cortar, mas só porque as bases são iguais. E aí eu vou ter os expoentes, 2x, né? Igual a quem? Igual a 5. Acabou. Agora é só passar o 2 dividindo, né, gente? Aí, ó. Resolvido. Beleza? E aí? Tranquilo? Isso aí fica pior, professor? Fica muito pior, né? Está bem no início, né? E o que piora é os números, né? Número decimal, número com número fracionário, né? Quer ver? Dá uma olhada nessa aqui.
se nós tivermos que fazer isso aqui, ó, logaritmo de 1/8 na base 16. Pronto. Como é que faz isso aqui? Tem que você dar uma lida? E agora, pessoal? Vamos lá. A regra é clara, né, gente? Eu vou dizer que isso aqui vale x, e aí eu vou obedecer a regra. A regra é a base elevada ao resultado, que vai ser igual ao logaritmano. Então, eu vou ter 16, pessoal, elevado a x é igual a 1/8. Pois é. Então, isso aqui é o logaritmo, gente. É tu aplicar essa propriedade, né? E depois que tu aplica a propriedade, cadê o logaritmo? Não tem. Não tem mais logaritmo. O que tem aqui é quinta série, sexta série. É tu, né, fatorar esses valores que estão aí. O 16, professor, vamos lá, o 16? O 16 vai ficar por 2, que é 8, por 2, que é 4, por 2, que é 2, por 2, que é 1. Então, o 16 vai ficar 2 à quarta potência. Então, aqui o 16, 2 na quarta, elevado a x, é igual. E agora, professor? Agora, toda vez que aparece fração, o povo trava geral, né? E aí, como é que trabalha com fração, gente? Fração é 2 números sendo divididos, gente. 1/8 é 1 dividido por 8. Então, como eu tenho 2 números sendo divididos, eu tenho que fatorar os 2 números. Tá? Só que o 1 não se fatora. O 1 não é primo, mas também não é fatorável, né? Então, 1 ele continua sendo 1. Então, 1 continua sendo 1. O 8 eu fatoro. Só que a fatoração do 8 já está aqui, ó. Aqui, ó, a fatoração do 8, ó, é daqui para baixo, ó. A fatoração do 8 é 2 na terceira, né? Aí. Tá, e agora, professor? Agora, a gente elimina o parênteses ali, né? Então, eu vou ter 2, 4 e x vai dar 4x, igual a 1/2 em quem? Na terceira. Professor, e agora? Eu tenho mesmo a base? Não, não tem. Não tem. Porque de um lado tu tem o 2, mas do outro lado tu tem 1 dividido por 2. Não é a mesma base, gente. Uma coisa é 2, outra coisa é 1 dividido por 2. Professor, se eu não tenho a mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa fração aqui e dar um capote nela. Como assim, professor? Eu posso pegar essa fração, gente, ó, inverter ela. E pode, professor? Sim. É só eu levar esse 2 na terceira lá para cima, tá? E trazer esse 1 aqui para baixo. Então, eu vou inverter essa fração. A gente aprende a fazer isso lá na quinta série. Né? E como é que faz isso, professor? Vamos lá, então? Então, do lado de cá vai ficar de boa, 2 na 4x igual. Aqui eu vou inverter, né? O 2 na terceira vai passar para cima. O 1 vai passar para baixo, mas aí, como é 1, gente, eu não preciso manter ele. Se fosse outro número em cima, aí eu iria deixar ali embaixo. Né? Mas como é 1, esquece esse 1. Deixa esse 1
Não precisa botar esse 1, só que aí tem um problema. Toda vez que tu inverte essa fração, gente, tu tem que trocar o sinal do expoente. O expoente aqui, professor, era 3. Como ele foi lá para cima, ele vai com o expoente negativo, ele vai como 2 na menos 3. Não pode esquecer. Tá? Então, toda vez que vocês inverterem a fração, tá, acaba que troca o sinal do expoente, não da base. A base continua sendo 2 positivo. O expoente, que era 3, né, que vai lá para cima, fica negativo. E agora, pessoal? Agora a gente tem a mesma base. Né? A gente cancela os dois. Vamos ter 4x igual a menos 3. E o 4 vai passar dividindo. Então, x é igual a menos 3 sobre 4. Acabou. Essa é a resolução que a gente precisaria. Tá aí. Tá? Então, de novo, o logaritmo, gente, ele mais é um assunto que pede o conhecimento de matemática básica, né? Do que de qualquer outra coisa. E aí? Vamos mais um? Tenta fazer isso aqui para mim, então, ó. Peraí. 1 sobre 9, na base 3. Tempinho aí para vocês fazerem. Dá x menos 2, professor? Ó, Paulão, para quem não teve logaritmo no ensino médio, hein? Mas tem que aprender de todo jeito, né? Uma hora vai, né? É. Ô, Bora lá, então? Ó, já vamos botar um x aqui, e aí vamos aplicar a propriedade, né? A propriedade é a base elevada ao resultado, então vamos ter 3 elevado a x, igual a 1 sobre 9, né, gente? Tá? Bom, aqui o que vai acontecer? O 3 do lado de cá, ele já é um número primo. Porque o 3 só dá para dividir por 1 e por 3. Ele é primo, né? Então a gente não faz nada com ele, a gente só copia ele. Tá? Do lado de cá eu tenho 1. O 1 não faz nada, só repete, mais o 9 eu tenho que fatorar, né, gente? O 9 não dá por 2, tá? Mais o 9 dá por 3, que é 3, e dá por 3, que é 1. Então 9 é 3 elevado ao quadrado, né, gente? E aí o que acontece? Parece que a gente tem mesma base, porque nós temos 3 de um lado, 3 do outro, mas não é. Uma coisa é 3, outra coisa é 1 sobre 3. Então a gente vai dar aquele capote lá, né? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai inverter essa fração, né? Então vamos passar o 3 ao quadrado para cima, vamos passar o 1 para baixo, tá? Bom, o 3 ao quadrado vai ficar em cima, o 1 vai ficar embaixo. Mas como ele é 1, ele pode ser dispensado. Eu não preciso trabalhar com ele, né? Porque ele é 1, né, gente? Então, esse 1, eu posso liberar ele, só que aí tem que tomar cuidado, né? O expoente, que era positivo, ele sobe sendo o quê? Negativo, né? Cortou, cortou, e aí nós vamos ter o expoente, que é x igual a quanto? Menos 2 resolvido. Tá? Então, o logaritmo de 1/9 na base 3, então, é menos 2, tá aí resolvido. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela presença de vocês.
em mais esse domingo, viu? Quem quiser permanecer, né? Quem quiser fazer a turma agora de resolução de questões, pode conversar comigo. Se não tiver valores, a gente pode negociar, a gente joga ali, a gente vai falando. Que não seja por falta de grana, viu, gente? Que aí não vai estudar, viu? Eu vou começar a turma agora das 10 ao meio-dia, só que é outra sala, tá? Eu vou fechar essa sala e vou abrir uma outra sala. Quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp aí que eu já mando o convite também. Tá bom, meus queridos? Daqui a pouco eu já mando o rascunho dessa aula e assim que o vídeo estiver pronto, eu já mando para vocês poderem ter acesso. Professor, Beleza, meus queridos? Fala, querido. professor, na outra aula eu não assisti, professor, porque eu fui ganhar um troco, professor. Fui trabalhar aí para ver se eu ganho um troco aí, hein? Ó, eu quero essa justificativa pelos pais, assinada, viu? Tá bom, Pra eu ter- beleza. Não, isso Tá é. bom, Paulo? Vou falar com o Coroa. A Coroa assina aí, que o professor quer dar uma. Me ajuda aí. Tá bom, meu querido. Eu tenho que correr Falou. atrás da máquina. Mas assistiu a aula gravada, né, Paulão? Assistiu a aula? Tô assistindo, professor. Tô assistindo. Ó, vai ficar gravado, gente, até a prova do CNU. Essas aulas que é de janeiro, né, vão ficar todas Tá bom. gravadas. Aquela do ano passado é que daqui a pouco eu vou ter que desativar. Tá bom, meus queridos? Até Beleza. mais. É.